palavra de Deus. Nós estamos já uns 2 grupos atrás, né? Que a gente vem falando de Emaús, daqueles discípulos que saíram, aliás, de Jerusalém e foram para Emaús. Hoje ainda tem uma pequena introdução sobre ela para a gente entrar na palavra, mas é mais ou menos o mesmo tema. Então, aqueles discípulos, eles estavam indo para Emaús e Jesus entrou no caminho com eles para abrir os olhos deles, que eles estavam indo para o lugar errado. Naquela situação ali, Jesus entrou no caminho para tirar eles. Mas a palavra de hoje, ela é diferente. O Senhor dá liberdade para que o filho vá. Olha como é diferente. Vamos ouvir a palavra então? Ela está em Lucas 15. Iniciando no versículo 11. Que a parábola é uma parábola, né? A parábola do filho pródigo. E vai dizer então essa palavra assim. Disse também. Após Jesus falar tantas coisas, né? Para os discípulos, para aquele povo que estava com ele, falando em parábolas. Ele contou mais uma historinha que na verdade é uma realidade que se encaixa perfeitamente na minha vida e na vida de cada um de nós. Então ele diz, no 11. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que mandou para seu campo guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu, quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai, e dizer-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava longe ainda, quando seu pai viu e, movido de compaixão, correr ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e beijou. O filho disse então ao pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e um calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, né, que passagem. Eu amo essa passagem do filho pródigo. Ela passa uma mensagem muito importante para nós. Então, como eu dizia, naquela primeira passagem dos discípulos que estavam saindo do lugar que era deles, indo para Emaús, desobedecendo assim a vontade do Senhor, que era de ficar em Jerusalém, né? Essa passagem aqui é diferente, né, daquela dali. Essa passagem, o filho chega para o pai e diz, pai, dai-me a parte dos meus bens, que eu quero ir embora. Eu vou viver a minha vida em outro lugar. O pai não se nega. O pai dá plena liberdade para aquele filho, dá tudo que pertence a ele. E ele vai embora para um lugar muito distante, diz a palavra. E eu não sei quem já viu o filme, né? Eu vi o filme, não sei se vocês já viram, o filme do Filho Pródigo. Ah, é que tem filme do filme. Tem filme do Filho Pródigo.
Como eu vejo todos esses filmes, então eu já vi. Então lá mostra que quando ele vai cheio do dinheiro, porque o pai dele era muito rico, né? E a parte que tocou para ele foi muito alta. E ele foi embora, e ele chegou lá, era só festas e festa, e rodeado de amigos, e aqueles banquetes, e aquele, né? E ali ele era mulheres e tudo mais, era festa de arromba. Bem assim. Tipo uns funk da vida que tem por aí assim, né? Que eles fazem. Era pecado, né? Pecado em abundância. E aí chega lá, e elas chegam e pedem dinheiro. Então, tô falando do filme. E pede dinheiro, e ele chega. E, nossa, tem nas tias moedas, dá, né? Esbanjou tudo. Quando chegou lá pelas tantas, ele, opa, puxou do bolso. Restou pouquinhas moedas. E aí os amigos, quando viram que ele já não tinha mais o dinheiro, vaza. Se mandaram. Ele ficou sozinho. Ficou sem lugar para morar, ficou sem ter o que comer. E diz que naquele lugar houve uma grande fome naquele lugar. E ele realmente ficou sem nada. E cadê os amigos? Cadê aqueles que fizeram a cabeça dele? Vem pra cá. Pega parte da tua herança e vem pra nós. Vamos festejar, vamos brincar, vamos... Cadê aqueles? Vazaram, foram embora. E ele então passando aquele trabalho, aquela, né? Deve ter pensado, puxa vida, o que eu fiz da minha vida, né? Ali ele deve ter entrado, o que eu fiz da minha vida? Mas ainda assim ele não deu o braço a torcer. Vou procurar um emprego. E aí ele pega um emprego. Que foi para cuidar, olha o emprego que ele conseguiu. Cuidar dos porcos. Olha só, mas tudo bem. É emprego, né? E ele vai lá, e lá ele tem tanta fome, e ele deseja comer até a comida dos porcos. E nessa passagem que eu vi, quando ele vai levar no filme, ele vai levar na boca a comida dos porcos, que ele tá faminto. O patrão chega em cima dele e faz ele largar a comida dos porcos e despede ele. Aí ele fica sem a comida e sem trabalho. Aí ele cai em si. Meu Deus, quantos empregados na casa do meu pai tem do bom e do melhor? Não lhe falta pão, tem pão em abundância. E eu aqui vivendo essa vida miserável. Aí ele cai em si, eu vou voltar para o meu pai. E vou dizer mesmo para ele, como ele disse nessas palavras, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno que me chame meus filhos, mas me trata como um dos teus empregados. Aquele filho desejava apenas ser tratado como um empregado e nada mais disso. Porque ele compreendeu o erro que ele havia cometido e ter saído da casa do pai, ter ido para outro lugar distante. Distante de Deus. A gente se dá mal. E ele volta então para o pai. E para surpresa dele, né, aí, por isso que eu juntei as duas passagens. Naquela de Emaús, Jesus se põe lá no meio deles, disfarçado, e conversa com os discípulos, vai explicando para eles, vai tentando abrir os olhos deles. Mas nessa aqui o pai dá liberdade, diz, vai meu filho. Mas ficou à espera dele, não tirava o olhar da rua, do caminho, por onde aquele filho poderia vir. E quando o filho aponta a cabeça lá no final da rua, o pai já está na porta e o pai não espera nem aquele filho chegar. Ele já diz de imediato, é o meu filho que vem vindo. E ele já sai ao encontro. Ele não espera nem o filho chegar. Ele podia dizer assim, não, agora ele vai aprender. Nós como pais, né, humanos. Agora ele vai ter que se humilhar, porque ele errou. Ele vai ter que me pedir perdão de joelhos aqui. Não. Aquele pai não fez isso. Aquele pai foi lá e se lançou, se abraçou aquele filho. E o filho então pede perdão ao pai naquele sentido, eu pequei contra o céu e contra ti. Me trata apenas como dos teus empregados. Mas o pai imediatamente, imagina aquele filho, o jeito que ele chegou, cuidando de porcos. Como é que aquele filho chegou? Todo sujo, fedorento, fazia não sei quanto tempo que não tomava um banho. E o pai foi lá e mandou trazer uma roupa limpa, uma sandália,
um anel devolvendo dignidade para aquele filho? Irmãos, quando a gente cai no pecado, quando a gente deixa o lugar que o Senhor preparou para mim e preparou para você, a gente vai parar num lugar assim, a gente se suja pelo pecado. Quando a gente diz não a Deus, a gente se distancia dele, vai para um lugar distante. Fora de Deus, não há salvação para mim nem para você. O nosso lugar é junto de Deus. O nosso lugar é onde Deus disse fica ali. O nosso lugar é na nossa família, é na nossa casa, com o nosso cônjuge. O teu lugar, irmão, é com o teu esposo, com a tua esposa, irmão. O teu lugar é com a tua família, com o teu filho. E como o inimigo, ele é sujo. Ele se apresenta muitas vezes dessa maneira. Ei, teu casamento não está dando certo. Vai ser feliz, vai embora. Ah, vamos viver na noite, vamos viver nas festas. Pega o que é teu, toma tudo que é teu e vamos. E a pessoa cai nessa tentação, não. Olha esposo, olha esposa. Ai, dá minha parte, eu vou me embora. Eu quero ser feliz. E aí vai embora. E lá o risco que essa pessoa está correndo é de perder tudo, é de ficar na miséria, é de passar fome. Fome de Deus, fome de pão da vida. Lá ele vai perder tudo, irmão. Lá o inimigo ele vai tirar as casquinhas dele, né, irmão? Como o inimigo tem tirado casquinhas das famílias. Como o inimigo tem tirado casquinha dos esposos, das esposas, dos filhos que querem largar os pais e querem ir embora. Não tem nem noção da realidade que se vive, do caminho da perdição que está aí fora. O inimigo ele é bem sujo, ele faz isso, ele vai botar, né, a minhoca na nossa cabeça, vai dizer, vai, sai, vem ser feliz. Mas quando você fizer isso, ele é o primeiro a te desprezar, é o primeiro a dizer assim, vai comer a comida dos porcos ali agora. Ou então nem a comida dos porcos tu vai ter esse direito, como diz na palavra. O inimigo ele vai fazer isto. Porque o nosso lugar não é fora de Deus. O nosso lugar é junto de Deus. O nosso lugar, quando a gente deixa o Pai, a gente se suja, a gente fica imundo, a gente fica fedorento. A gente não tem quem chegue perto de nós mais por causa do pecado, como eu dizia pro Aleph agora no início. O pecado ele faz a gente ficar feio. E o Senhor vem e acolhe aquele filho. E manda fazer uma festa então, porque aquele filho estava perdido e foi encontrado. Irmãos, volta para Deus. Se você também um dia viveu isso, se tu também um dia, irmão, largou Deus, se o inimigo tentou tirar casquinha de vós, irmão, volta para Deus. O que tu tá fazendo? Por que tu tá perdendo tempo, irmão? Volta para Deus. Ele te espera de braços abertos. Ele não quer que você fique na lama. Ele tem um anel para colocar no teu dedo de dignidade, de filho de Deus livre, de filho de Deus limpo, bonito. É isso que o Senhor tem para ti, irmão. Ele não quer ver os seus filhos perdidos. Pai, acolhe. Ele ama, porque Ele ama, Ele acolhe, Ele espera. O Pai está te esperando, amado. Se você um dia caiu, escorregou, se um dia você ficou pelo caminho, se um dia, irmão, o mundo te seduziu, e hoje você consegue enxergar que foi uma armadilha, e que você se perdeu, e que você se encheu de lama, e que você se encheu de pecado, e que você não sabe como voltar para o Pai, volta para Ele. Cai em si como aquele filho, né? Eu não sou digno pelo meu pecado, mas eu vou voltar para o Pai e vou dizer, meu Pai, eu pequei. Meu Pai, eu me arrependo. Meu Pai, me trata como um dos teus empregados que seja. E aí, irmão, pode ter certeza, o Pai, esse Pai amoroso, Ele não vai tocar na tua cara os teus pecados, não.
Ele não vai ficar apontando o dedo para ti, dizendo tu fez isso, tu fez aquilo, mas ele simplesmente vai te acolher e vai dizer eu te amo. Irmãos, volta para o Senhor. Fora de Deus não há felicidade para nós. Eu marquei aqui, até tirei em João 15, que foi o evangelho de domingo. João 15, 5 e 6 vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Se a gente não permanecer no Senhor, abrigando-se a Ele, nós vamos ser lançados fora. E a culpa não é de Deus, porque Deus primeiramente nos fez livre. E a decisão é pura e unicamente nossa. Para dizer sim para Deus, para voltar para Ele, para deixar o pecado aí fora, para deixar as falsas doutrinas, para deixar o caminho da mentira, para deixar toda a podridão que existe nesse mundo, mas se acolher em Deus, buscar a face de Deus, se encher dessa graça de Deus. Amém? Amém. Vamos cantar?